Queridos, vamos neste momento pegar nossas Bíblias, vamos abri-la e vamos também abrir o nosso coração, amém? Vamos poder ouvir a palavra e podem dizer amém. Quando os irmãos dizem amém, os irmãos interagem com quem está falando e os irmãos também abrem o coração, porque vocês estão dizendo que são um com esta palavra. Os irmãos dizem amém para a palavra de Deus, é quando o nosso espírito se abre para que a palavra entre, para que assim realize em nós aquilo que Deus quer realizar. Quero ler inicialmente com os irmãos 3 textos bíblicos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, é o primeiro texto. Também peço que os irmãos abram, além de Atos, capítulo 2, 40, em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. O primeiro texto é Atos, capítulo 2, versículo 40. O segundo texto é Filipenses, capítulo 2, versículo 12. E o terceiro texto está na Epístola aos Efésios, capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos 3 textos nesta ordem, que serão as bases do que nós queremos compartilhar essa noite com os irmãos. Primeiro texto de Atos capítulo 2, versículo 40 diz assim, finalzinho do discurso de Pedro, quando pela primeira vez ele pregou aos judeus em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e ele encerra dizendo as seguintes palavras que estão no versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Agora, Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E agora, um pouquinho atrás, voltando, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diga amém. Palavra do Senhor. O poder da vida interior para a frutificação. É a mensagem que nós queremos compartilhar, tem esse tema. O poder da vida interior para a frutificação. Muito se fala sobre frutificar. Muito se fala sobre uma vida próspera, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã dotada do fruto do Espírito, uma vida cristã cheia de boas obras, obras feitas em Cristo Jesus. E eu desejo, acredito, de todos nós, ter uma vida saudável, uma vida cristã vigorosa, uma vida cristã que atenda ao chamamento para o qual nós fomos chamados, ou uma vida cristã que tenha efetivamente os efeitos de que se espera, uma vida cristã autêntica, uma vida cristã vivida no Espírito de Cristo. Entretanto, eu confesso aos irmãos que não é fácil alcançar uma vida cristã frutífera, não é fácil em razão de muitos fatores. Nós ainda não conseguimos muitas vezes desenvolver uma vida espiritual que não seja afetada pelos problemas da vida diária, pelas lutas, pelos problemas de família, de negócios. São muitas as coisas que nos envolvem e, portanto, nem sempre nós conseguimos ter uma vida cristã à altura daquilo que nós queremos e da altura daquilo que nós precisamos. Entretanto, a despeito das dificuldades, nós temos um alvo, nós temos uma busca, e esse alvo, essa busca tem que ser levados a sério. E, portanto, vez ou outra precisamos abordar a questão da vida cristã, sobretudo na busca de um caminho que nos mostre o que fazer para ter uma vida cristã saudável. Um caminho que nos mostre talvez, ou nos aponte os motivos que muitas vezes entrava essa frutificação. Por exemplo, quando você olha para uma planta, interessante que quando Jesus fala sobre o reino de Deus, e sobretudo sobre o desenvolvimento desse reino de Deus no homem, dentro de nós, não raras vezes ele compara o seu reino com uma semente, ele compara com uma planta. Então, há uma série de parábolas de Cristo, que ao tratar sobre o reino de Deus, ele fala nessa simbologia de uma planta ou de uma semente. Os irmãos percebem, muitas vezes há uma semente, por mais que ela tenha uma casca dura, firme, rigorosa, mas dentro da semente existe um poder que rompe aquela casca, e que a despeito de todas as circunstâncias difíceis que estão à volta daquela semente, seja um problema de solo, um problema de clima, um problema de praga, ocorre que existe uma força sobrenatural dentro daquela semente. Eu digo sobrenatural, porque ainda que ocorra no plano natural, mas é uma força que vence, uma força que vai superando as adversidades, e essa força chega não somente a romper a casca, a germinar a semente, mas depois de crescida, ainda vem o fruto. Quando você vê aquela planta ali cheia de espigas ou de fruto, você fala assim: puxa, mas que maravilha! Quão maravilhoso é o poder da vida, é o poder da semente, é o poder da planta, é um poder vital que é capaz de gerar o fruto a despeito de todas as dificuldades. E essa noite eu quero compartilhar com os irmãos, portanto, acerca do poder da vida interior. Todos nós temos um poder dentro de nós. Agora, para esse desenvolvimento desse poder, que não é nosso, não é um poder do ser humano, embora seja um poder inato ao ser humano, porque quando Deus criou o homem, Deus criou o espírito humano dentro dele. E de acordo com o livro de Provérbios, esse espírito humano é a lâmpada do Senhor. De acordo com João capítulo 1, essa lâmpada do Senhor, essa luz, é o próprio Logos, é o próprio Cristo que habita o homem.
E portanto, sendo Deus e sendo de Deus, habita o homem desde o seu nascimento. Esse espírito humano, esse espírito divino, esse sopro divino, essa centelha divina que há dentro do homem, que certamente uma vez desenvolvida na nossa consciência, no nosso coração, vai gerar os frutos. Mas existem muitos inimigos que muitas vezes nós não atentamos para eles. Eu quero, portanto, a partir desses textos, falar com os irmãos acerca de alguns problemas que devem ser vencidos e podem ser vencidos por nós, para que haja essa vida frutífera de que estamos falando. Primeira coisa que devemos imaginar ou ter no coração é o fato de que, por ocasião do nosso chamamento, quando o Senhor nos salvou, nós buscamos aqui o texto de Atos, capítulo 2, quando Pedro ministrou aquele primeiro sermão, primeira palavra, primeira pregação de Pedro aos judeus, depois da morte de Cristo, sua morte e ressurreição, no dia de Pentecostes, ele anunciou o Cristo de Deus, anunciou a era em que nós vivemos, essa era dos últimos dias que começou exatamente no dia de Pentecostes. E ele concluiu, portanto, o seu sermão fazendo um apelo, fazendo um clamor. E esse apelo, muitas vezes, ele foge, ele escapa da nossa consciência. Ele concluiu dizendo, dentre muitas outras palavras, disse Pedro: salvai-vos desta geração perversa. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, nós vivemos num mundo de treva. A gente vive num mundo de treva. A gente vive num mundo perverso, no meio de uma geração de corações perversos. E que a vida cristã, portanto, consiste em sermos salvos dessa geração. Lógico, eu não me refiro a ser salvo no sentido local, conforme nos foi ensinado por muito tempo, por meio das igrejas evangélicas, nos ensinaram que salvar-nos da geração perversa implicaria a nossa ausência ou o nosso sair de qualquer lugar físico que porventura foi dito que ali seria perverso. Eu me lembro quando era criança, inclusive, nós não podíamos entrar num bar para comprar qualquer outra coisa, porque nós entendíamos que ao entrar naquele lugar estaríamos entrando num lugar perverso. E ainda que eventualmente possa sim ser um lugar perverso, a depender das pessoas e do que se faz em tal lugar, mas o fato é que quando a Bíblia fala sobre as trevas, sobre a morte, sobre o pecado, sobre a perversidade, ela sempre situa essas coisas dentro do homem e nunca fora dele, e nunca num lugar especificamente falando. O próprio Cristo falando, certa ocasião, ele disse: olha, o que está fora do homem não pode contaminá-lo. Esta é uma verdade basal, fundamental, que enquanto nós não tirarmos do coração esse pseudo-entendimento, essa pseudo-verdade, esse equívoco de que as coisas fora do homem podem contaminá-lo, nós não poderemos desenvolver uma vida cristã saudável. Jesus falou que aquilo que está fora do homem não pode contaminá-lo. Aí ele fala: mas ao que está dentro do homem, no seu coração, é que o contamina. Ou seja, o mundo, as trevas já estão dentro de mim, já estão dentro de você. Falar, portanto, salvai-vos dessa geração perversa, implica sermos salvos de todas essas coisas pecaminosas que estão dentro do nosso coração. Jesus vai citando o adultério, vai citando a loucura, a mentira, e uma série de outras obras da carne de que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, e que habitam o coração do homem enquanto uma consciência caída, enquanto um modo de ver e de perceber o mundo. Então nós começamos, ou precisamos retomar, eu acredito, o nosso caminho. De vez em quando é preciso retomar o caminho cristão, quando nós vamos perdendo a direção, não raras vezes nós perdemos, no sentido de nós nos posicionarmos do ponto de partida. Há um convite, há um chamamento: salvai-vos desta geração perversa. E o modo de nós salvarmos ou sermos salvos dessa geração perversa é pelo desenvolvimento da nossa salvação, conforme lemos em Efésios, ou melhor, Filipenses, o segundo texto que nós lemos, quando o apóstolo Paulo, ele conclama a igreja à obediência, e ele diz, por exemplo, no capítulo 2, versículo 12: assim, pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E esse apelo do apóstolo, essa ordem apostólica, não raras vezes ela não é considerada. Nós vamos simplesmente vivendo a vida cristã na nossa naturalidade, nos permitindo sermos nós contaminados pelas preocupações da vida, somos levados pelos acontecimentos do cotidiano, somos levados pelas tribulações, pelas angústias, pelos falatórios, somos levados pela onda de política que estamos vivendo, e tudo isso enche tanto o nosso coração e a nossa mente, que nós nos esquecemos que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. A batalha espiritual existe, e o nosso propósito, sobretudo enquanto ministério, é o desenvolvimento dessa salvação, é proporcionar todos os meios possíveis, meios espirituais, para que haja esse desenvolvimento da nossa salvação. Mas não poucas vezes nós nos esquecemos, passamos a congregar como quem vai à missa, e talvez nem com tanto empenho, né? Às vezes acontecem missas, por exemplo, 6 horas da manhã. Vocês já viram na televisão? Liga a televisão, na Rede Globo, no domingo, está lá a missa, a Santa Missa, e você vê aquele mundo de gente. Milhares de pessoas levantaram cedo, estão lá missando, estão lá rezando, com toda a fé que as pessoas têm, com toda a sinceridade que elas têm, mas, referindo a nós, muitas vezes, nem com tanto empenho, ou com tanto zelo, porque não raras vezes, e isso é uma característica desta época, inclusive eu poderia dizer que é uma característica dos últimos 20 anos, talvez, porque na minha infância, quando eu era criança, nos meus 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, nós congregávamos de verdade, nós nos reuníamos de verdade. Não sei quantos têm lembrança, o quanto que nós levávamos a sério, mesmo sem compreender muitas coisas, mas nós tínhamos um afinco, nós tínhamos um compromisso, nós tínhamos uma sinceridade, nós tínhamos uma busca por aquilo que nós acreditávamos que era daquele modo. Nós tínhamos um empenho, e muitas vezes, naquela época, inclusive, havia reuniões terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, à tarde, à noite, e nós igrejando ali, numa firmeza. Mas já nesses últimos tempos, como diz a Escritura, por se multiplicar a iniquidade, diz Jesus ali em Mateus, mas também diz em Daniel, por se multiplicar a ciência, o conhecimento. Ocorre que o conhecimento, ele nos é muito prejudicial, quando nós não sabemos usá-lo a nosso bem, a nosso favor. Lembrem-se, o próprio Deus advertiu que o homem morreria no dia em que ele passasse a viver por meio do conhecimento. Veja, o conhecimento não é algo negativo, até porque fatalmente o homem, ele haveria de adquirir o conhecimento do bem e do mal, porque é o conhecimento do bem e do mal que faz do ser humano homem, humano. O que nos diferencia das demais criaturas, no âmbito prático da existência, é a nossa inteligência, a nossa consciência, nossa capacidade de discernimento, de separação, discernir o bem, o mal, a luz, as trevas, Deus e o maligno, o céu e o inferno. Todas essas separações, pelo menos no âmbito dessa oposição que existem entre essas questões, isso é possível porque nós temos o conhecimento. A árvore do conhecimento não determina exatamente a morte do homem. A árvore do conhecimento determina o momento em que o homem, ele abre a sua mente para esses horizontes de discernimento. O que o texto quer dizer sobre a morte lá em Gênesis 2:17 é: no dia em que o homem passar a viver por meio do conhecimento, certamente morrerás. Na verdade, o conhecimento é importante, porque o próprio Cristo disse que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Portanto, como eu posso conhecê-lo
sem conhecimento. Sim ou não? Agora, o conhecimento ele deve ser usado para o bem. Quando nós passamos a usar o conhecimento pelo conhecimento, nos tornamos pessoas arrogantes, nos tornamos pessoas independentes, nos tornamos pessoas soberbas. Já não somos mais dependentes do outro, porque o conhecimento, ele gera esse tipo de sentimento, ele gera esse tipo de procedimento. Então é preciso que nós entendamos que esta época em que nós vivemos, porque há muito conhecimento, o homem tem entendido muitas coisas, a ignorância sobre muitas coisas tem sido dissipadas, e aí ocorre que por nós conhecermos, perdemos o medo, perdemos o vigor. Lógico, porque outrora nós tínhamos muita atividade, muito envolvimento, e uma busca muito grande, até mesmo movido pelo medo, ou movido, quem sabe, pelo prêmio, né? De repente você entendeu que Deus é gracioso, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus nos salva, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Ele supre as nossas necessidades, que sendo Ele amor, nada nos falta, que Ele não entra em nossa vida de maneira inconvenientemente, porque o amor é assim, que Ele não arde em ciúmes, que Ele tudo sofre, tudo espera. Aí nós vamos ficando cristãos indolentes. É preciso parar um pouco. Nós temos que trazer isso à nossa memória. O Senhor nos chamou para sermos salvos dessa geração perversa e somos conclamados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, nós temos que levar isso a sério, com temor e tremor. Quer dizer que você tem que levar a sério essa questão. Ou seja, nós não podemos perder o nosso tempo apenas indo aos cultos e deixando que o tempo passe, nos envolvendo com tantas coisas dessa vida, esquecendo que o mais importante é a nossa vida espiritual. Talvez nós não saibamos disso ainda, que o mais importante é a vida espiritual. Talvez nós saibamos ainda que o mais importante é o reino de Deus. E quando é que nós vamos saber de fato? Talvez quando alguma coisa nos acontecer, quando formos surpreendidos por uma notícia, e você então começar a enxergar a brevidade da sua vida, e você começa a pensar, puxa, eu acho que agora eu tenho que correr atrás. E nem sempre há tempo para fazer aquilo que nós deveríamos ter feito na nossa vida como um todo. Então eu chamo a atenção dos irmãos para esse fato, ou para essa necessidade. O apóstolo Paulo continua dizendo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Desenvolvei a vossa salvação para que vos torneis irrepreensíveis. Ser irrepreensível é um alvo, é um objetivo. Nós fomos eleitos para sermos irrepreensíveis. Nós fomos predestinados para sermos apresentados de maneira irrepreensível diante de Deus. Ele diz que sendo nós irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa. Ou seja, é neste mundo, quando todos os corações estão se perdendo, o Senhor nos chama para que você e eu, para que nós tenhamos um coração puro, sincero, um coração trabalhado, um coração curado, um coração liberto. E ele diz ainda mais, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E aí entra uma questão delicada, porque o apóstolo Paulo coloca até em xeque agora o seu próprio ministério. As palavras ele está dizendo que o sucesso do ministério dele seria medido pelo quanto que os seus ouvintes cresceram, desenvolveram. Haja vista que vida ministerial não é apenas não é um programa de auditório, em que as pessoas vêm para ouvir alguns artistas cantarem, depois ouvir um stand-up falar. Não. O ministério ele acontece de maneira espiritual. Ou seja, por que nos reunimos? Por que lemos a palavra? Por que tem a pregação? Porque é um momento em que, teoricamente falando, eu falo teoricamente porque depende de mim e depende de você,
mas esse congregar é o realizar-se do ministério de Cristo, ministério sumo sacerdotal, em que Deus está falando a sua palavra de maneira dinâmica. Dinâmica porque Ele fala como Ele quer, e Ele fala ao seu coração como Ele quer. E uma só palavra para tantos, essa palavra chega individualmente em cada pessoa que ouve, que entende e que acolhe a palavra. E a palavra de Deus, uma vez acolhida, ela vai gerar resultados. Ela vai gerar o fruto. Por que será que nós falávamos agora há pouco sobre a dificuldade de gerar os frutos de uma vida cristã saudável? Onde esse poder dinâmico capaz de fazer-nos cristãos genuínos? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, o terceiro texto, ele começa dizendo, a partir do versículo 15, que vendo ele a igreja prosperar, crescer, ouvindo a fé dos irmãos no Senhor, o amor que os irmãos tinham, ele falou: olha, eu me ponho de joelhos diante do Pai Celestial. Paulo fala que ele orava pela igreja. Observa que o apóstolo Paulo não somente tinha um ministério de pregar aos irmãos, pregar à igreja, mas ele sabia que esse ministério era um ministério espiritual. Neste momento há uma batalha. Cada reunião há uma batalha. Há uma batalha pelo seu coração, pelo meu coração. Existem forças dentro de nós lutando pela posse da sua vida. O maligno, muitas pessoas o tem, né? Não, porque o diabo, todo mundo fala do diabo, todo mundo tem medo do diabo, morre de medo de ver um diabo na sua casa. Mas o que acontece é que a palavra de Deus nos ensina claramente que essa ação diabólica e demoníaca, ela não acontece de maneira como os crentes pensam que acontece. Tem crente fervoroso por aí, doido para encontrar um diabo na esquina. Ah, se eu me encontrasse com um demônio, eu iria colocá-lo para correr. Se fosse um católico, levaria um crucifixo, uma água benta, para espantar o demônio. Inclusive esse mês, o Papa convocou a Igreja Católica para rezar, para expelir o diabo desse próximo mês, né? Para poder ter um mês melhor, expulsar o diabo, para o diabo, show para lá, deixar os crentes em paz, os crentes no sentido dos fiéis em paz. Mas acontece que essa obra do diabo, que é a obra do império das trevas, a palavra império, exousia do grego, significa a influência. Isso ocorre dentro do homem. Então Paulo sabe que é preciso lutar com armas espirituais. Por isso ele diz: eu oro ao Pai Celestial para que alguma coisa aconteça dentro de vocês. Alguma coisa tem que acontecer. Não poderemos nunca frutificar enquanto nos faltarem esses elementos que Paulo vai falar. Primeiramente no versículo 17, ele fala: para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Ele fala que é preciso que haja dentro de nós revelação. Ou seja, entenda uma coisa, passamos aí um bom tempo atrás tentando mostrar à igreja, aos irmãos, a verdade acerca de um tema importante, um tema grande, um tema crucial, tentando demonstrar acerca da natureza de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus, para por esse caminho dos atributos de Deus entendermos como que Ele exerce juízo. Aí nós passamos a falar sobre o juízo passivo de Deus. É possível que nessa época, nesse tempo, muitos foram convencidos pela abordagem, pela apresentação, e talvez outros não foram convencidos, e por isso, por não serem convencidos, consideram que essa mensagem, portanto, é uma mentira. Entenderam ou não? Aí eu não vou poder continuar congregando com vocês, porque essa história de juízo passivo não é de Deus, é do diabo. O pastor Alexandre está desviado. Aí sai a pessoa, né?
proclamando toda a compreensão que agora a quem ela se opõe. Ok, direito de todos, nós não entramos nesses méritos. Mas talvez você esteja aqui, não, pastor, eu compreendi, está tudo muito claro na minha cabeça, na minha mente. Inclusive eu ouvi depois a mensagem na internet 3, 4, 5 vezes, fiz anotação, fui até o site, lá tem 3 ou 4 ou 5 artigos só sobre esse assunto, fiz uma pesquisa, compreendi, está tudo certo, sou de acordo. Mas seja um ou outro, seja o que discordou ou o que concordou, e eu usei apenas essa questão do juízo passivo só para ilustrar. Pode ser qualquer outro tema, segunda vinda de Cristo, novo nascimento, milênio, salvação, não importa, criação. Já observaram que os crentes eles estão sempre lutando pelas doutrinas? Qual que é a doutrina certa, qual que é a errada? E isso tem dividido, todo dia há divisão no meio do povo de Deus por causa da doutrina correta, ortodoxa. E eu acredito que devemos sim perseguir uma compreensão clara e, quanto possível, exata das verdades bíblicas. Entretanto, isso não nos faz crentes frutíferos, porque tendo eu a compreensão mental, posso não ter a revelação. Revelação é quando os olhos do seu coração, poderia colocar os olhos da mente numa confusão entre mente e coração, ou até por uma questão de versão, de tradução. Mas quando eu falo os olhos do coração, aponta para um afeto, para um sentimento, para um acolhimento, porque tudo que entra no seu coração se torna você mesmo. Por isso muitas vezes, se o seu coração estiver cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento, você será uma pessoa amargurada, pessoa triste, consumida por excessiva tristeza. Parece que acorda de manhã, toma um copo de limão puro, espremido, para ver se a cara fica mais feia. Ocorre. Ou se você, quando está apaixonado por alguém, por uma pessoa, aquilo está no coração, você fica ali envolvido 24 horas, tudo lembra a pessoa. Aí leva um bombom, eu olhei ali, lembrei de você. Aí leva um sapato, lembrei de você. Tudo lembra a pessoa, porque aquilo que está no seu coração se torna você próprio, se torna a sua vida, se torna o seu dia a dia. Então Paulo fala, iluminados os olhos do vosso coração. A revelação é quando o seu coração, ele não somente compreende o assunto, a verdade, mas aquilo é acolhido, é recebido, e aquilo passa a trazer um sentido à sua vida. Você sabe que nós só somos movidos por aquilo que nos faz sentido. Uma pessoa que estava num lugar, conversando, aí a pessoa estava insistindo para eu olhar aquele videozinho de WhatsApp, né? Aí era sobre o Ayrton Senna. E eu conversando, falei, não. E é o vídeo longo, não acabava nunca. E eu não estava nem vendo mais direito. Eu falei, faz o seguinte, manda para o meu WhatsApp, depois eu vejo. Aí parece que a pessoa mandou, não sei também. Aí passou de umas 2 semanas, falou, e aí, você viu o vídeo? Eu falei, que vídeo? Não, eu mandei no seu WhatsApp. Eu falei, não, mas sobre o que mesmo que era? Sobre Ayrton Senna. Eu falei, mas o que eu quero com Ayrton Senna? Aí eu mandei um vídeo para você, você não fez questão, você... Eu falei, mas porque não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. Quando não faz sentido, você não dá valor. Você não atenta, você não repassa. Ora, falar em repassar, misericórdia, né, irmãos? Se isso que eu estou te falando for verdade, então nós estamos muito ruins, porque o tanto de coisa que nos faz sentido e que não presta para nada. Fala a verdade. Nós estamos consumidos de tantas coisas que não tem a mínima razão de ser. E o pior agora com essa ideia de irmãos, em nome de Jesus, depois que inventaram o WhatsApp, eu estou achando que o WhatsApp é a besta do Apocalipse. É o selo da besta. Só pode ser, porque está na mão de todo mundo. Não sai da mão direita.
E na testa também, porque fica iluminando, né, tal, aquele jogo. Irmãos, é tanto fake news, que misericórdia. E tem gente, essa semana foi engraçado, uma pessoa mandou uma matéria para poder infernizar os petistas, esse povo, né, querendo infernizar os outros. E aí mandou com o link do site chamado Boato. O próprio link está dizendo que é mentira, é a pessoa divulgando. Com o link que está dizendo que é mentira, e a pessoa não quer saber de nada, ela quer ficar, né, azoando, quer zoar. É porque às vezes faz sentido. Tem muita alma vazia. Estão precisando de um emprego, uma louça, uma trouxa de roupa para lavar, varrer um quintal, fazer alguma coisa, vai ler um livro. Misericórdia, irmão, meu Deus, está cansado de ter que apagar as mensagens. Mas tem coisa boa também. Às vezes tem uma discussão que leva a pensar por um lado, por outro. Mas no geral, não tem muito futuro não. Né? Mas observem que aquilo que faz sentido para nós, move nossa vida. Então quando a verdade de Deus dentro de nós, ela passa pelo entendimento e alcança o coração, ocorre a revelação. Revelação é quando aquela verdade move sua vida. Quando você fala, a minha vida agora faz sentido. Irmãos, eu recebi um e-mail hoje, uma pessoa, não sei quem é, agradecendo ao Ministério de Volta à Palavra e agradecendo pelo livro, a Dracma Perdida. Falou, pastor, este livro, dizia a pessoa, o testemunho dela, até deletei, eu deveria ter trago para ler na íntegra. Falou, senhor, esse livro constrói um caminho que nos leva a uma experiência. Falou assim, pastor, a minha vida ficou mais vigorosa depois desse livro. Que maravilha! Se não presta para ninguém, presta para uma pessoa o livro. Já tem um efeito, é uma alma. Minha vida ganhou significado depois da dracma perdida. Eu achei a dracma perdida. Glória a Deus. Já são duas almas. Se forem só os dois, já estou satisfeito. Duas almas já são duas testemunhas a meu favor no dia do juízo de Cristo, né? Do tribunal de Cristo. Bem, por todos os efeitos, o fato é que a revelação, ela gera um sentido, um significado, ela te dá uma motivação, ela te faz caminhar, ela te faz se envolver nas coisas divinas. Teremos agora uma conferência daqui a 15 a 17 dias, por aí. Gente, que coisa maravilhosa essa conferência. Que mensagem extraordinária. Uma palavra capaz de mudar o mundo inteiro. Mas se nós não estivermos envolvidos, se não tiver uma revelação no seu coração pelo valor daquela palavra, talvez nós sejamos como aquele homem, aquele rico da parábola que fala que ele se regalava numa mesa farta. E quando se tem muito e a pessoa nunca passou necessidade, não valoriza as coisas. Então, se isso nos mover, que coisa grandiosa. Então, você precisa orar, Senhor, como diz na Escritura, dá-me espírito de sabedoria e de revelação. Estava lá Saulo de Tarso, grande homem. Saulo era um homem extraordinário, homem zeloso, homem contundente, vivo, sempre vivo, educado aos pés de Gamaliel, também educado na escola forense do Império Romano, um cosmopolita, um homem transcontinental, homem grande, homem que levava a sério a fé que ele tinha. Ele cria de um modo, o judaísmo para ele era algo extraordinário. Era Deus no céu, o judaísmo na terra, Moisés na terra, a lei, os profetas. Homem que sabia exatamente em que ele cria. Ele não cria porque pregaram, falaram, não, ele cria porque ele estudou. Humanamente falando, podemos dizer que ele tinha
uma visão governante, a tal ponto de ele se incomodar com um novo grupo que surgia pregando uma mensagem contrária à que ele cria. Ele se levantou contra os primeiros cristãos, se pôs a perseguir os cristãos, pediu cartas de autorização para prender onde ele encontrasse um cristão, para levar preso, ser julgado, condenado e morto. Mas ele não pensou, não, se eu encontrar um crente por aí, eu trago. Não, ele se pôs a caminho de Damasco. O que ele ia fazer em Damasco? Eu vou prender os que invocam o nome de Jesus Cristo. Determinado. O que aconteceu? Ao meio-dia, o sol alto, claro, ele com um tanto de soldados, diz que uma luz mais forte que o sol brilhou em volta dele, iluminou. Naquele momento ele ficou cego, caiu prostrado, e caído ao chão, ele sabia que ele estava diante de alguém muito maior do que ele. E aí ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ao que a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Este foi o ponto fundamental. A partir dessa resposta, Saulo nunca mais foi o mesmo. O que aconteceu com ele? Ele recebeu revelação. Aquele episódio marcou a sua vida de modo tão extraordinário que ele se levanta dali agora como um novo homem, uma nova visão, uma nova disposição. Agora ele tem que entrar em Damasco, não como um perseguidor, mas sendo levado por um ajudador, que ele está cego. Vai ter que aguardar um tal de Ananias, que ao entrar na casa vai falar assim: Saulo, irmão. Olha a palavra, irmão, entrou nos ouvidos e foi gerando luz e revelação. E ele foi entendendo muitas coisas. Quando Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo pensou: ora, peraí. Então, se eu estou perseguindo os crentes, porque eles estão dizendo que Jesus está vivo, e eu estou dizendo que é mentira, Jesus está morto. Ele foi morto em Jerusalém, foi sepultado, roubaram o corpo dele, mentiram que ele ressuscitou, mas não, agora eu estou vendo ele vivo, eu falo com ele. Aquilo destruiu todo o edifício teológico judaizante de Saulo. Todo o edifício que ele construiu, tijolo por tijolo, a sua torre ruiu no momento. A revelação faz ruir todas as nossas convicções. A verdade é maior do que as nossas convicções tradicionais. Ele sabe que ele está vivo, e agora ele fala: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Em outras palavras, eu estou disposto a te servir. Que ímpeto é esse? Que coração é esse? Que alma é essa? Senão uma alma que viu. Se você não vir, você nunca vai frutificar. Sabe essa vidazinha, né, que a gente vai levando, amarela? Sim, sem graça. Pastor prega, mas foi boa a mensagem. Foi boa, mensagem boa. Mas que não altera o curso, não muda os relacionamentos. Igreja boa. Você vê as canções que nós cantamos hoje? Foram só 3, se eu pensava foram 3, não. Geralmente é 4, né? Foram 3. Mas que canção bonita aquela que fala: não seremos abalados, né? Que canção bonita. Aquela canção tem uma marcha. Se você cantar assim, você vai se sentir andando, marchando, vencendo, rompendo. Muito boa a canção. Mas e aí? O que faz a diferença não é o conhecimento, é a revelação. Porque a revelação nos faz entender e compreender espiritualmente algumas coisas. Nos faz compreender, como diz o apóstolo, versículo 18,
iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você não vai mais andar sem esperança do chamamento. Ou seja, o chamamento é o começo, a esperança é o fim, é o resultado. Entre o chamamento e o fim tem um caminho. Quando é que a vida cristã se torna sem graça? Se torna sem sentido? Quando é que a vida cristã fica sem sabor? Tanto faz. Quando é? Quando você se esquece do seu chamamento. Você foi chamado por Deus. Deus te chamou pelo nome. Cada um aqui foi chamado individualmente. Deus não chama, a família do Adriano. Não, chama Adriano. Depois chama a Quênia. Cada um é uma pessoa diferente, cada um tem o seu próprio chamamento. Então você se esqueceu do chamamento, e se esqueceu do chamamento também não tem mais a esperança do chamamento. Para que nós fomos chamados? Isso não nos move, não nos faz caminhar. Pastor, sei lá, tanta coisa, sabe? Tanta coisa. Depois que eu entrei para esse ministério aqui, eu era tão fervoroso. Na minha igreja, olha, quando fazia uma campanha para levantar um dinheiro para comprar alguma coisa, eu era o primeiro a participar. Aí nós tínhamos campanha de jejum, a gente jejuava. Campanha de oração, a gente orava. Evangelismo, evangelizava. Tudo que propunha a gente fazia. Tudo. Aí vim para cá, fiquei ouvindo. Faz muito sentido tudo que se fala, mas a bem da verdade eu fiquei um pouco assim desmotivado. Parece que às vezes orar não faz sentido, também não faz sentido, jejuar não precisa mais. O diabo está morto, está com a cabeça esmagada. Deus é bom demais, vai salvar todo mundo. Então, o que está faltando? Está faltando o terceiro item, que é o poder que ressuscita os mortos. Pastor, mas eu até que queria esse poder, mas diante de tudo isso, não tem motivação. Aí, desculpa eu falar para você, mas eu acho que o grande problema não é a verdade acerca do diabo, do mundo, de Deus, do pecado e de tudo mais. Talvez fossem as motivações antigas que você tinha. O problema talvez é que nós éramos extremamente religiosos. A religião é uma coisa esquisita, porque a religião ela move a vida das pessoas. Se elas acreditam naquilo, pode não ser verdade, mas a vida dela é determinada por aquilo que ela acredita. Aí desmorona aquele edifício da religião e você não se propõe a construir um novo. Quando Paulo disse, tudo que eu tinha que era lucro, eu deixei e considerei como perda. Se ele para aqui, o judaísmo não vale nada, acabou tudo. Sábado não existe mais, o sacerdote acabou, o templo, as festas, tudo acabou. Pensa numa vida vazia que seria a vida de Saulo de Tarso. Sem sentido, agora seria um homem, um tecelão, tecendo as tendas, aquela monotonia, aquele cansaço, lembrando, antigamente eu estava na sinagoga essa hora, lendo a palavra, ou então estaria atrás de matar uns crentes por aí, estava sempre animado, mas agora tudo perdeu o sentido. Se para por aqui, mas não, ele diz o quê? O que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E aqui se instaura, portanto, duas motivações diferentes. A primeira, uma motivação totalmente religiosa. A outra, uma motivação espiritual, parte de uma revelação, fruto de uma revelação no seu coração. Quando se tem uma vida religiosa, isso é complicado. Essa vida religiosa ela é marcada por ritos, por serviços, por coisas. É um grande parque de diversões que não pode parar. Tem que vender bilhete 24 horas para você sair de um brinquedo e entrar no outro. Roda gigante, lá em cima. Aí parou, você fica tá lá embaixo. Aí desce, come uma pipoca, vai na montanha russa.
Agora é? Ai, desce, aí você fica, ai, maravilha. Emoção, muita emoção. Agora eu vou no trem fantasma. Bem devagar. Opa, calma. Medo. Você tem que estar sempre dentro de um parque para entreter você. E você tem uma falsa sensação de que as coisas estão acontecendo. Mas ocorre que o que deve acontecer é o crescimento do reino de Deus dentro de você. Se você não tiver uma experiência interior, o reino de Deus está dentro de mim, e esse reino é como uma semente que, semeada no coração, ela germina, e aí vem primeiramente a erva, depois vem a espiga, depois o grão cheio na espiga. Se não for assim, qualquer outra coisa não tem valor, não tem sentido, não tem significado. Você vai passar 50 anos no seu serviço a Deus, mas sem um resultado interior. Olha para o povo de Israel, por exemplo. Paulo fala o seguinte acerca deles, em Romanos capítulo 10, só para os irmãos entenderem como que eles eram. Olha o que diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, não porém com entendimento. Eram pessoas que estavam envolvidas naqueles ritos, naquelas festas, naqueles sábados. Os judeus tinham um calendário muito grande, diário, semanal, mensal e anual. Mas quando veio o mais importante, quando veio a esperança de Israel, o Messias, eles mataram. Gritaram: solta Barrabás e mata o Nazareno. Eu pergunto, qual é o valor real de toda uma devoção, de todo um zelo por algo que no final era só uma casca, porque tudo aquilo era para anunciar o Messias. O Messias veio, eles não quiseram. Ficaram lá com o que depois? Ficaram lá com o templo, que a gente fala de templo, a gente fala, poxa, coisa bonita, grande e tal. Mas se você for observar bem, era um templinho velho pequeno. Era muito singelo. Hoje em dia, com as grandes construções, as megas construções, aquele templo era pequeno, lá no meio da poeira. Ficaram lá com meia dúzia de sacerdotes, com aqueles panos na cabeça, aquele calor danado, matando o bichinho, animalzinho, derramando sangue. Depois veio Tito, destruiu tudo, acabou. Perderam o Messias. O problema, queridos, é que há duas coisas que nos governam quando nós somos meramente religiosos: o castigo e o prêmio. Ai, você se move. Medo. O medo te torna um escravo. Sabe por que você corria tanto? Ofertava tanto? Cantava tão alto, a ver, parecia que ia estourar? Não faltava uma reunião? Estava sempre ali envolvido? Tudo que promovia, você participava, você comprava, você fazia? Não é porque você amava a Deus de todo o seu coração, um amor incondicional, uma coisa. Não, é medo. Quando somos movidos pelo medo, nós somos escravos. Medo de perder a salvação. Medo da maldição do pastor. Medo do inferno. Medo do devorador. Medo de demônio. O medo nos faz escravos. E aí, inconscientemente, nós nos movemos, movido pelo medo. Mas também tem coisas positivas. Tem o céu. A Nova Jerusalém é uma cidade de ouro. Já pensou? Eu andando naquelas ruas de ouro, com a coroa na cabeça, toda de ouro, cravejada de rubi, cravejada de brilhante. O que mais? Pedras preciosas. Aquela coroa chega, pesa na cabeça. E você andando, agora eu vou tomar um banho lá no mar de cristal. Aí você tira suas vestes brancas,
Fica só de roupas interiores, sungas brancas, samba canção, porque lá tudo é santo, né? Aí você fica lá. Você também é movido pelo prêmio. E quando somos movidos pelo prêmio, somos o quê? Mercenários. O medo nos faz escravos. O prêmio nos faz mercenários. Fazemos para ganhar. Quanto é que eu vou ganhar? Quantas pedras da coroa? Quantas túnicas brancas? Minha casa no céu tem que ser de esquina. Vou morar do lado de Jesus. Minha casa tem que ser do lado da árvore da vida, junto ao mar de cristal, do lado do trono. Mas nada disso nos faz cristãos autênticos. Tira-se o prêmio e tira-se o medo. Deixamos de ser medrosos, deixamos de ser mercenários. Quando se perde o serviço, ou melhor, quando se perde o medo e quando se perde o prêmio, perde-se também o serviço. Porque o serviço era por medo ou por prêmio. Mas agora tirou o medo, tirou o prêmio, para que servir? Agora eu vou viver para mim mesmo. Agora eu vou viver para mim. Eu tenho minha vida, passei a vida todinha escravo. Falta uma motivação. Quando se perdem o serviço, o medo e o interesse, restam somente o zelo pela doutrina. A gente vê aquele crente bem zeloso pelas doutrinas, mas não congrega, não ora, não lê a Bíblia, não se move, mas é zeloso, não fala da doutrina não. Aí cria-se tantos desafetos, em razão da doutrina A, doutrina B, doutrina C, porém, se torna um crente com a vida vazia, uma vida infrutífera. Olha o caminho. Medo nos fazia escravos. O prêmio nos fazia mercenários. O medo e o prêmio nos fazia servir. Tirou o prêmio, tirou o medo, perdeu-se o serviço. Ficamos apenas zelosos pelo dogma. Não, isso é assim, não é desse modo. Não é. Aí brigamos, contendemos, mas não temos mais motivação. Ficamos crentes infrutíferos, totalmente desanimados, apáticos. Aí o apóstolo Paulo novamente entra em oração. Abra sua Bíblia, capítulo 3 de Efésios. 3,14 de Efésios. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Sejais fortalecidos com poder. E aí começa aqui a pautar uma vida cristã saudável, que vai nos levar à frutificação. Devemos entender que nós precisamos de ser revestidos deste poder interior, para que, segundo a sua riqueza de glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É dentro de você que você precisa desenvolver comunhão com Deus, para que você possa agora saber por que você caminha, por que você faz, por que é preciso, para que a vida cristã e tudo o que a ela se refere possa ter um significado na sua vida. Imagine só vocês, quantas vezes nós ficamos tomados pelo mundo, pelas coisas do mundo, e já não sentimos vontade de nos reunir com os irmãos. Não temos vontade mais. Perdeu. Por quê? O que aconteceu? A verdade te fez mal? A verdade nos faz mal? Eu quero confessar aos irmãos que algumas vezes eu cheguei a pensar e até declarar, lógico, ironicamente, mas a falar assim: puxa,
será que a verdade vale mesmo a pena? É lógico, a verdade sempre valerá a pena. O problema é que a verdade, ela é tão grande, tão maior do que todos nós, e nós às vezes tão aquém e tão terrenos, que nós lutamos por uma defesa meramente formal acerca da verdade, mas não queremos ser governados por ela. Não queremos, porque ela vai mudar a sua vida, ela altera, todos os valores são alterados. Quando a verdade entra no coração, ela altera os valores, altera o sentido. Mas é preciso que nós entendamos que a vida cristã não consiste de coisas, mas de um poder sobrenatural no nosso homem interior. Paulo orava para isso, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Olha, e assim habite Cristo no seu coração pela fé. Aí vem as perguntas teológicas. Pastor, mas afinal, Cristo já não habita no nosso coração? Aí, se você for atrás dessas conversas, continuará. Mas ele vem habitar quando? Quando você nasce ou quando você se converte? Aí eu pergunto, isso faz alguma diferença para você? Você está interessado mesmo em saber? Ou você só quer ter um conceito? Esse é o problema da verdade. É lógico que Cristo habita em todo homem. Quem diz é João, no capítulo 1 do seu evangelho, que o Cristo de Deus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. E essa luz não é a luz que vem de fora para dentro, é a luz que brilha dentro de você. Essa luz é o seu espírito humano, Provérbios 20, 26, que num dado momento ele ilumina, e quando ele ilumina você pode dizer sim ou não a essa luz, pode fugir da luz, ofuscar essa luz por uma consciência trevosa, inconsequente. Mas o fato é que quando Paulo diz e assim habite Cristo, esse habitar não é que ele vai vir de fora para morar aí dentro, como se ele não tivesse casa para morar. Ah, não tem casa, então ele vai morar aqui, entra lá e vem morar. É uma visão totalmente tosca. Esse habitar significa, e assim Cristo reina, e assim Cristo vai reinar, Ele vai te preencher. Você será uma casa cujo habitante é o próprio Cristo. Ele quer dizer que você vai ter uma vida diferente. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Pela fé, uma vez aí me falaram: ah, pastor, é porque ele não está aqui não. Ele não tem como, ele está lá em outro lugar, ele mora longe daqui. Só que você crê, você finge que ele está, é pela fé. Digamos que ele esteja pela fé. Vocês entendem? É aquele crente que tem muita fé e fala assim: como é que estão as coisas? Não, está tudo bem. Pelo olhar ele sabe que não está nada bem. Só que ele tem que falar positivamente para ver se de repente acontece alguma coisa de bom, não, é pela fé. A gente fala pela fé. Pela fé é no vazio, é no nada. E pela fé não é isso. Pela fé quer dizer, a fé é a força interior que faz as coisas espirituais terem uma relação real com a vida concreta. É quando aquilo que é real no espírito humano, e que embora real não seja tocável, palpável ou visível pelos meus sentidos, que são os sentidos do corpo, olhos, mãos, boca, nariz e ouvidos, os meus 5 sentidos não tocam essa vida espiritual. Toca? Mas a fé é um poder dinâmico que faz esse ser espiritual ter uma relação direta e concreta na minha vida existencial no mundo. E assim, uma vez fortalecido no homem interior, Cristo estará habitando. Ele vai estar tomando de conta do teu ser, da tua alma, do seu coração, de modo que tudo agora na sua vida faz sentido nele. Ele se torna efetivamente o alfa e o ômega. Todo mundo já ouviu falar que Cristo é o alfa e o ômega, né? O começo e o fim. Mas e na minha vida, quando é que isso acontece?
Somente quando nós deixamos para trás a vida religiosa, dos costumes, das tradições, que era movida pelo medo e pelo prêmio, que nos fazia escravos e mercenários, para agora sermos livres. Por que você faz isso, João Batista? Porque eu sou livre. João Batista ali gravando, sentado, por quê? Não, porque são as coisas de Deus, isso faz muito sentido para mim. Isso me faz bem para a minha alma. Congregar faz bem. Comunhão faz bem. Adorar faz bem. Porque não vê mais a vida sem Deus. Mas muitos pensam, não, mas eu posso ter Deus e ser um ermitão. Mas como assim? Que Deus é esse seu? Ah, já sei. Você também está pensando aquele Deus lá da religião, aquele Deus transcendente. E Deus é transcendente, eu não estou falando mal da transcendência, mas é a relação que é equivocada. Quando você projeta um Deus que mora numa galáxia distante, está sempre nervoso, mandou uma lei de lá para cá, umas tábuas de pedra, para cá, mano, para você agora obedecer pelo medo. Essa é a relação. Agora você tem que ficar aqui quietinho para esse Deus. Esqueceu que esse Deus transcendente, e Deus é transcendente, porque Ele está além da sua criação, muito além, eternamente, mas Ele também é um Deus imanente. É um Deus aqui. Aqui aonde? Ele está do seu lado. Está em você. Está no seu irmão. E agora, como dizia o pastor Josué, eu sirvo a Deus. O que me move é um poder no homem interior, uma revelação, é uma certeza, é o amor. E agora, portanto, eu sou livre para fazer todas as coisas por uma causa muito simples: Deus. Não é pelo medo, não é pelo prêmio, é pelo agora, é pelas relações. Aí nós vamos ter uma vida frutífera. Aí acabará o medo, acabará o prêmio. Você não será escravo nem mercenário. Você vai poder olhar, vai poder falar. Agora, toda forma que se apresenta na separação, no isolamento, em nome de Deus, é uma falsa verdade, uma pseudo-verdade. Eu vou me isolar, vou servir a Deus agora aqui no meu coração, eu e Deus. Sem o outro, isso não pode ser verdade. Essa palavra, ela tem o propósito de nos convidar a uma reflexão acerca de como está a nossa vida espiritual. Como estamos lidando com a vida cristã. Se estamos preocupados ou não em ter uma vida cristã frutífera. Primeira coisa é, você tem essa preocupação ou não? Você acha que a vida cristã, como é que é? Ou você está se sentindo vazio, cansado? Está se sentindo que está faltando algo? O que está faltando? O parque de diversão? Não. O poder de vida interior para a frutificação. Lembre-se, poder de vida interior. Para concluir, e assim, voltando um pouquinho no 16, que Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos
qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Ou seja, você será alguém totalmente pleno. É um momento em que você fala: a minha vida agora ganhou significado. Porque até então, onde você buscava essa completação interior? Num casamento. No dia que eu me casar, a minha vida será completa. Aí deu no que deu. Não, no dia que eu passar no concurso público, minha vida será completa. Aí você passou no concurso público, estava tão bom, mas aí você falou: rapaz, eu vou passar em outro. Aí vai. E é bom que se estude e passe mesmo, não é ruim não. Temos que estudar e passar em concurso público? Sim. Mas isso não te trará completação. Não, eu vou me aposentar antes que o novo governo entre com a reforma presidencial. E aí eu pergunto: não, vai ser agora, rápido. A pessoa se aposenta. Agora ganhou sentido? Não ganha sentido. É porque eu tenho que comprar minha fazendinha ainda. Não vai fazer sentido. Somente quando Cristo habitar o nosso coração, que nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. E para que você saia daqui bastante encorajado, o versículo 20 encerra esta nossa pregação dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, Ele fará na sua vida. Ele fará na minha vida. Agora, cabe a nós desenvolver a salvação. Colocar isso na pauta da sua vida. Senhor, eu fui chamado para me livrar das corrupções deste mundo, para ser apresentado irrepreensível a Ti, e portanto eu vou buscar isso a partir de uma vida espiritual, uma vida interior, não uma vida exterior. Toda a nossa ênfase é: a vida religiosa é exterior, a vida cristã espiritual, ela é interior. Cuide do seu coração, cuide da sua alma, desenvolva um coração grato, cheio de ações de graças, e comece a encontrar Deus dentro de você. Não é conversa de nova era, não. É porque, como diz o apóstolo Paulo, Ele não está longe de você. Ninguém diga quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, nem quem descerá ao abismo para trazê-lo de entre os mortos. Mas a palavra da fé diz: a palavra está na tua boca e no teu coração. Se com o teu coração creres e com a tua boca invocares a Jesus, serás salvo. Portanto, busque essa salvação por meio de um coração que crer e uma boca que invoca o nome dele. Amém?